Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, eu quero ler com você esses dois versículos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. A você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus fale ao teu coração. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda em nosso meio. Você que está com a gente online também pela primeira vez ou de outras vezes, Deus abençoe sua vida. Muita gente assiste esse culto online, muita gente, talvez, às vezes está trabalhando num momento como esse, assiste culto em outro horário online, porque fica gravado. Se você não conhece o nosso canal Igreja Renovar, só conhecer o canal lá, todas as mensagens estão ali. Se você não conhece o canal Café Pastoral, você pode conhecer o canal Café Pastoral também, e Deus vai falar ao teu coração aí todos os dias, sempre ter uma palavra de vida para você, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E eu quero ler com você esses dois versículos da palavra de Deus, versículos muito, muito conhecidos, e eu quero conversar com você hoje sobre essa questão da família e a questão da igreja. Hoje a gente está, então, iniciando, todos os domingos nós vamos ter uma palavra a respeito de salvar a família. Mas nós precisamos entender exatamente os conceitos de família na Bíblia e também, inclusive, o conceito de igreja, porque uma coisa está muito ligada à outra. E eu queria ler com você esse texto que diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Talvez na versão está, macho e fêmea os criou. Versículo 28, e aí vem uma palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Deus os, o quê? Diga comigo, Deus os abençoou. Ou seja, há um decreto ali, que você já sabe disso, já falei isso aqui algumas vezes na igreja, há um decreto da palavra de Deus sobre a vida da família. Desde o Éden, antes do pecado, havia já esse decreto. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e a palavra de Deus diz que ele os abençoou. Deus criou esta instituição chamada família, e ele declarou uma palavra de bênção sobre a família. Toda família tem uma palavra de bênção. Toda casa tem uma palavra de bênção vinda do alto. Porque isso é uma palavra decretada por Deus lá no Éden. Porém, com o advento do pecado, quando veio o pecado, quando nós pecamos contra Deus, nós nos desviamos daquilo que Deus tinha para nós, da rota que Deus tinha para nós. Então nós fugimos daquilo que o Senhor tinha para nós. Porém, o próprio Deus se entregou por nós. E aí vem Jesus Cristo, resumindo a Bíblia, né? Um resumo prático. Vem Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo e para trazer de volta aquilo que o Senhor declarou sobre a família lá no Éden. Então, em Jesus, agora, em Jesus, através de Jesus, a nossa família é também abençoada. Então, a nossa casa é abençoada. Esse é um decreto de Deus para a sua vida. Pastor, mas a minha casa não está uma bênção tão grande assim. Eu estou passando por lutas, por crises, por guerras. Todos nós vamos passar. Talvez essa não seja a primeira e não vai ser a última. Você ainda vai enfrentar mais batalhas. Porém, você tem que ter na sua mente que essa palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que Deus declarou continua valendo até hoje, irá valer até Jesus voltar, na verdade irá valer para sempre. Então Deus abençoou sim a sua casa, Deus abençoou sim a sua família. Quando Deus criou a família, na verdade Ele criou duas instituições coletivas, e eu já falei isso aqui, mas eu quero só pontuar para você algumas coisas na noite de hoje. Eu não quero tomar muito seu tempo, porque nós temos os batismos também daqui a pouco. Mas eu queria que você compreendesse uma coisa que é importante para você. Preste muita atenção. Deus, ele criou duas instituições coletivas, ou seja, duas instituições que nós chamamos de divinas, porque foram criadas por Deus. A primeira instituição que ele criou chama-se família. E nós quando estudamos, eu não sei quem é da época aqui da educação moral e cívica, não precisa levantar a mão, né? Mas eu sou da época da educação moral e cívica. Lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão então, me ajuda aí, não estou sozinho, né? Lembra que a gente estudava educação moral e cívica, né? Tiraram aí do nosso, como é que chama? Da grade curricular, e foi uma falha terrível, né? Tirar isso aí da grade, né?
porque era algo que nos ajudava bastante. Então, na grade curricular tinha lá educação moral e cívica. Aí, família. Família é a célula máter da sociedade, é a célula principal da sociedade. E é um fato, queridos, a família ela tem um papel importantíssimo, fundamental dentro de uma sociedade. Ela tem um papel justamente de dar essa base para que todo ser humano que venha a nascer, ele venha a nascer debaixo de uma educação, de instrução, de formação de caráter. E isso é fundamental para o ser humano. É a partir da família que nós vamos construir os valores morais, onde nosso caráter, então, ele está em formação. Tudo o que nós vivenciarmos no contexto familiar é fato, nós vamos levar para toda a vida. Não tem como negar isso. Sejam coisas boas ou coisas ruins, tudo que você viveu no seu contexto familiar, você levará para toda a vida. Mesmo que seja bom, como eu falei, ou seja ruim, mesmo que você passou por algo ruim, você já foi tratado, foi curado, mas aquilo fica ali na sua mente marcando você. Porque não tem jeito, isso marca a nossa história. Nós podemos ter tido uma infância marcada por rejeições, por traumas, por feridas, e isso pode ter nos levado até afastamento, nos afastado até de muitos relacionamentos, inclusive o próprio familiar. Muita coisa que aconteceu afastou você do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, dos seus filhos. Muita coisa que marcou a sua história. Alguns de forma até muito acentuada, algo que as pessoas não gostam nem de conversar. Eu não gosto de falar do meu pai, eu não gosto de falar da minha mãe, eu não gosto de falar dos relacionamentos com os meus filhos, com os meus pais, ou então com os meus irmãos, porque isso marcou demais a sua vida. Porém, de alguma forma, quando nós passamos por situações em que nós vamos depender de alguém, sempre vai acontecer algo. É a família que vai cuidar no final da história. É a família que vai tratar no final da história. Você pode perceber uma coisa. Parece, é como que no contexto familiar que você vive, ou viveu, ou esteja vivendo, parece que acontecem coisas para haver um afastamento. Já percebeu isso? Talvez tenha acontecido coisas que houve um afastamento, talvez até do seu pai, da sua mãe, ou dos seus irmãos, alguma coisa aconteceu. Mas se um desses, da família, eles passarem por uma necessidade, se passar por alguma coisa, o que vai acontecer? O processo é natural, a família precisa abraçar. É a família que vai cuidar. Tem gente hoje, por exemplo, que cuida do pai ou da mãe, que talvez tenha tido assim, histórias muito diferidas, de traumas, de rejeições, e hoje está cuidando do pai e da mãe, que talvez tenha abandonado, que tenha deixado de lado, que não tenha tratado como deveria tratar, e quem cuida hoje? São os filhos. Por quê, queridos? Porque não tem para onde você fugir. Inclusive, a própria lei manda que isso aconteça. Se hoje você abandonar, por exemplo, uma pessoa que é necessitada, um familiar, um pai ou uma mãe, você é passível de pena. A própria sociedade entende que isso é importante. As próprias leis entendem dessa forma. E tudo isso tem uma base. Isso vem da palavra de Deus. Isso é um princípio para nós. Nós precisamos viver isso e não tem para onde você correr. Mesmo que você hoje não tenha relacionamento com seus pais, um dia é você que vai cuidar deles. O processo é assim. E nós temos que ter essa consciência. E quando nós pensamos dessa forma e buscamos em Deus dessa forma, nós vamos entender que isso é possível acontecer e nós vamos entender que há muita cura para acontecer no meio de nossas famílias. E eu creio que Deus, com certeza, eu tenho certeza absoluta, que Deus quer que a sua família seja muito mais abençoada do que você imagina. Eu creio que o Senhor pode começar hoje um milagre na sua casa, um milagre que você não imaginava, algo que você imaginava que não iria acontecer, mas Deus hoje fará acontecer na sua casa. A segunda instituição divina, ou seja, criada por Deus, é justamente a igreja. A igreja é chamada de corpo de Cristo. E nesse corpo, o cabeça quem é? Jesus. A missão da igreja é fazer o quê? É proclamar as boas novas de salvação,
é ensinar e viver tudo aquilo que Jesus ensinou. A igreja tem como missão tudo isso. A igreja também é chamada de família de Deus. A igreja, ela é chamada de família de Deus. Então, quando você olha essa palavra igreja, talvez você que esteja aqui conosco pela primeira vez, ou você que esteja online, você olha essa questão da palavra igreja e olha uma construção. Você vê um prédio, aí você vai dizer, ali tem uma igreja. Você, de certa forma, não está errado. Ali se reúne uma igreja. Mas a igreja não é formada desse prédio, não são esses tijolos, não são essas luzes, não é tudo isso que está construído aqui. A igreja é formada por pessoas, como eu e você, que não são perfeitos, mas Deus nos separou. Nos separou para um fim, como nós aprendemos hoje na EBR. Nos separou para um objetivo. E Deus instituiu, então, essa grande família chamada igreja. É muito interessante que tanto o conceito de família quanto o conceito de igreja, ela traz por detrás de si o conceito de relacionamentos. Por exemplo, na família nós tratamos de autoridade, na família nós tratamos de submissão, na família nós tratamos de provisão, e não é diferente dentro da igreja, porque tratamos as mesmas coisas dentro da igreja. Por quê? Porque a família, a igreja e a família, elas se constituem numa relação eles são muito ligadas, elas não se desligam o tempo todo. Alguém me pergunta, pastor, o que é mais importante, a família ou a igreja? Eu posso dizer para você uma coisa, eu digo por experiência, as duas são muito importantes. Dizer para você o que é mais importante é muito complexo. Por quê? Porque vão existir momentos em que você vai ter que dar mais tempo a uma coisa do que a outra. E aí você vai ter que entender o que é mais importante para aquele momento. Então as duas, elas se unem debaixo de uma bênção que vem do Senhor. Até porque, quando você, por exemplo, tem crises na sua família, você leva essa crise para onde você for. Se você estiver indo para o trabalho, você leva a crise para o trabalho. Se você estiver indo para a escola, você leva a crise para a escola. Se você estiver indo para a igreja, você leva a crise para a igreja. Porque aí tem muita gente que pensa, e olha, a igreja diz, ali é um lugar de pessoas especialmente perfeitas, de pessoas que fazem tudo certinho, de pessoas, e talvez você se ache até uma pessoa assim, eu não tenho condição de estar no meio daquele povo, eu não tenho condição de estar numa igreja. Queridos, nós somos seres humanos igualzinho você. Nós passamos pelas lutas que você passa, nós passamos pela guerra que você passa, nós temos os desejos que você tem. Só uma grande diferença, nós servimos ao Deus vivo, nós servimos a um Deus que nos criou, que nos formou, nos restaurou e nos salvou. E é por meio dele, não por nós, porque nós não temos nenhuma condição, é que nós estamos nesse estado, não vou dizer lugar não, nesse estado, e talvez pelo estado estamos nesse lugar. Então nós temos isso como presente do Senhor. Quando nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos automaticamente inseridos nessa família chamada família de Deus. É um nascimento espiritual, é uma família espiritual. Porém, mesmo recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos levar para dentro dessa nossa família, nova família, tudo que a primeira família viveu. Então é por isso que quando você chega na igreja, quando você chega nesse contexto chamado igreja, que é a família de Deus, você já chega dentro dessa família com o seu histórico de família. Você já chega com o seu histórico de coisas boas e coisas ruins. Você chega com o histórico de relacionamentos bons e ruins. Você chega com o histórico, pode ser de rejeição, pode ser de abandono, como pode ser de coisas muito boas. Então você chega nessa família chamada família de Deus, por meio de Jesus, com uma família que você carrega, com o nome que você carrega, com o histórico que você carrega. E é nesse momento que começa a transformação na sua alma. E por vezes nossos sentimentos, eles são colocados para fora dentro desse contexto chamado família e igreja. Então você vai encontrar, Elisa, gente, talvez no seu relacionamento, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com as outras, que às vezes tratam as pessoas mal, que às vezes falam o que não deve,
Por quê? Porque eles estão, como cada um de nós, num processo de amadurecimento e crescimento. Agora, dada a importância de tudo isso, quando a gente olha para tudo isso, queridos, quando a gente olha para essa importância fundamental para o ser humano criado por Deus, aí vem o inimigo de nossas almas. O nosso inimigo, ele investe todo o tempo que for necessário para destruir nossos relacionamentos, para destruir os nossos conceitos e para destruir os nossos valores. Por que ele faz isso? Porque o nosso inimigo sabe, escuta isso, querido, você sabe disso, eu quero repetir para você. O nosso inimigo sabe que essas duas instituições têm um papel fundamental no bem-estar de todo ser humano. Uma família sadia tem uma sociedade sadia. Uma família sadia gera uma igreja também sadia. E mesmo que se sua família não for sadia, por algumas circunstâncias, porque a gente vai falar isso para encerrar daqui a pouco, sobre escolhas, mesmo que sua família não seja sadia, no sentido da forma que você imagina, quando você é inserido na família de Deus, você está em busca disso e você começa um processo na sua vida pessoal. E o diabo quer que você não continue esse processo, ele vai lutar de todas as formas. E às vezes usando até a sua família lá de trás, sua família primeira, para tirar você dentro desse contexto. É uma guerra que a gente não para. É uma guerra constante. É uma guerra que nós vamos viver 24 horas por dia. É por isso que nós estamos dizendo, salve sua família. Salve sua família. Porque você precisa da sua família. Não é porque você só necessita da vida financeira da sua família, não. Você precisa dessas pessoas perto de você. O Senhor tem algo para nós extraordinário. Eu poderia aqui passar horas contando histórias. Se eu fosse dar o microfone para cada um aqui hoje, a gente ia passar aqui horas e noites, cada um contando a sua história de família. Cada um carrega um pouco da sua história. Mas dentro de tudo isso, deixa eu lhe dizer algo. A igreja, a família de Deus, ela também tem uma missão restauradora. A igreja tem um papel restaurador. A família de Deus, ela existe para restaurar conceitos e valores. Ela existe para proclamar e imprimir esses conceitos e valores. Se a primeira família, de alguma forma, talvez a sua ou a minha, ela trouxe no seu histórico uma maldição, uma palavra maldita, concepções erradas, valores errados, rejeições, traumas, como eu mesmo passei na minha primeira família, quando eu fui inserido na família de Deus, algo de novo aconteceu. O Espírito Santo veio habitar, então vem a missão da segunda família, que é a missão restauradora. E aí começa um processo na sua vida e na minha vida. E aí, qual é esse processo? Esse processo aponta para a primeira família. Nós queremos ver a primeira família restaurada também. Por quê? Porque no final tudo se volta para isso, queridos. Daí eu quero dizer e reforçar a importância de nossas famílias. A igreja de Cristo, nós, igreja de Cristo, sempre vamos lutar pela restauração familiar. Eu já tratei de muitos casais, já tratei de muitos relacionamentos familiares falidos e continuo tratando. E por vezes eu e Eliana, a gente também se trata, a gente se cuida também, porque se nós não nos cuidarmos, a gente também é alvo de ataques de todos os lados, como vocês também, da mesma forma, não é nada diferente. Mas quando nós tratamos de família, nós já vimos de tudo. Agora há uma coisa que, por experiência, eu sempre falo para as pessoas e por missão, a gente sempre fala. Você nunca vai ouvir da minha boca dizer, acabe com o seu casamento, acabe com a sua família. Por quê? Porque essa escolha é sua, sempre será sua. Porque a nossa missão, sempre vamos crer na restauração. Sempre vamos crer, desde que as escolhas sejam feitas de acordo com aquilo que os princípios de Deus ensinam. Nós temos essa missão. A igreja sempre vai falar para você, é tempo de restauração. A igreja sempre vai dizer para você, a família de Deus vai dizer para você, é possível. A igreja vai dizer para você, tem como. A igreja vai dizer para você,
É possível ser curado de todo trauma e rejeição. A igreja vai dizer para você, é possível recomeçar. Não deu certo lá atrás, mas pode dar certo agora. Mas pode dar certo agora. Eu quero dizer a você que nem tudo que foi destruído pode ser reconstruído. Eu não quero te decepcionar com isso. Mas existem coisas que não serão mais reconstruídas. Talvez existem relacionamentos que não serão mais reconstruídos. Mas uma coisa eu sei, que aquilo que o diabo pensou que destruiu, Jesus está separando algo novo para você. Eu creio nisso, queridos. Eu creio nessa palavra. E é interessante que isso tudo parte de um princípio. Josué capítulo 24, versículo 15. E eu quero encerrar essa palavra com esse decreto sobre a sua vida. Josué 24, 15. Olha só o que está escrito em Josué 24, 15. Se porém, Josué reúne o povo, vamos só entender o contexto aqui, tá bom? Josué reúne o povo, e já está assim numa certa fase da sua história de vida com sua família, e ele faz um decreto, ele reúne o povo e diz assim, se porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, olha só o que ele está dizendo, escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje. Escolham quando? Hoje. A quem vocês irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele vem, porém, contudo, todavia, ele vai dizer, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Entenda uma coisa importante quando você lê esse texto aqui. Todo processo de restauração se inicia na individualidade. Muita gente quer ter a família restaurada, até muita gente que fala a igreja precisa ser restaurada, mas todo o processo de restauração começa da individualidade, ou seja, quando Josué declarou, ele disse, porém, minha família servirá ao Senhor. Ele falou o quê? Eu. Primeira coisa que ele disse, eu. Ou seja, a começar em mim. Tem que começar em mim. Eu não posso querer que o outro seja algo que eu não sou. Eu não posso querer que o outro tenha algo que eu não tenha. Eu não posso exigir do outro algo que eu não faço. Então Josué, de maneira muito sábia, você pensa que esses pequenos detalhes estão aí para nos mostrar que há um princípio por detrás disso. Porém, eu, a começar em mim, eu escolho isso primeiro. Porque pode ser que quem está do meu lado não escolha isso. Pode ser que o outro que está perto de mim não faça essa escolha. Pode ser que o outro que está ali morando até na minha casa escolha outra coisa. Porém, primeiro eu defini na minha vida de servir ao Senhor. Eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Eu tomo a iniciativa. Eu escolho o primeiro. Sou eu que tomo essa iniciativa. Enquanto você, pessoalmente, que deseja salvar sua família, que deseja ver a sua família restaurada, ou talvez você deseja recomeçar algo, não espere pelo outro, comece em você. Comece em você agora. Tem que começar de você, você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que dar o primeiro sinal, é você que faz isso. Porque quando você estiver diante de Deus, quando você partir daqui e estiver diante de Deus, não vai ter ninguém do seu lado. Será você e o Pai. E se você for lavado pelo sangue de Cristo, Jesus vai estar ali do teu lado. Lavado pelo sangue do Cordeiro você estará. Você jamais estará sozinho. Mas você jamais vai poder dizer para Deus, Deus, olha minha esposa, olha Deus, meu filho, olha Deus, meu pai, olha o pastor, olha o líder religioso tal, nada disso. Porque eu escolho o que eu quero para a minha vida. Eu decido o que eu quero para a minha vida. Porque cada escolha que eu faço vai respingar na minha família toda.
Cada decisão que eu tomo vai respingar em todo mundo que está perto de mim. Então Josué tinha de maneira clara, precisa começar em mim. Povo, vocês têm que escolher o que vocês querem. Agora eu já escolhi o que eu quero. Mesmo que minha família não queira, eu quero servir ao Senhor. Mesmo que minha casa não queira, eu quero servir ao Senhor. Só que ele continua o decreto. Ele diz, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Talvez hoje o seu decreto tem que ser, primeiro eu. Porque talvez você imagine, minha família não vai servir ao Senhor, minha família não, mas primeiro é você, querido. Você tem que focar em você agora, é você sozinho, pessoalmente, individualmente, é que precisa restaurar. Hoje, Josué falou, hoje, escolham hoje. Hoje é o dia de você fazer a sua escolha. E sabe qual escolha você deve fazer? É muito simples e muito tremendo e muito extraordinário. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deixa Ele ser o governo da sua vida, deixa Ele ser o Senhor da sua vida, deixa Ele ser o Salvador da sua vida e prossiga em conhecer ao Senhor. E procure viver como Ele viveu, porque isso vai te levar de volta para Deus. Isso vai o livrar da separação eterna de Deus e também o levará a perceber que as coisas e as pessoas de maneira diferente, que são diferentes, né? Você vai poder compreendê-las melhor. Você vai aprender a tomar decisões mais sábias na direção do Espírito Santo. Porque cada direção, cada palavra, cada gesto, cada atitude precisa ser dirigida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Se nós queremos ver nossas famílias salvas, tem que começar em cada um de nós de forma individual. E eu sei que muita gente aqui, muita gente que está ali online, luta sozinho às vezes dentro de casa. E luta por anos, por muitos anos. Mas tomou essa decisão. Eu vou servir ao Senhor. E todo dia eu vou decretar, e a minha família vai também servir ao Senhor. Talvez hoje a realidade da segunda parte do decreto de Josué não esteja ainda inserida no contexto da sua casa. Mas comece, tudo tem um começo, tudo tem um início. O início é eu. Eu preciso escolher. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso esperar por fulano e beltrano. Eu não posso esperar por minha esposa, eu não posso esperar por meu esposo, eu não posso esperar por meus pais, eu não posso esperar pelos meus filhos. Tem que começar em mim. A começar em mim, vai começar um processo. Primeiro em mim, depois no outro. E aí começa o milagre. Quantos que estão aqui, quantos que estão aqui, hoje a gente estava conversando na reunião de presbitério aqui da igreja, os líderes da igreja, e aí eu citei o exemplo dos pastores Humberto e Marilda. E nós falamos de tantos outros exemplos. Chegaram aqui, nessa igreja, na época a gente estava lá ainda na quadra, não, acho que não estava nem na quadra ainda, né? Se os pastores estiverem aí, me ajudem. Né? Não estavam nem na quadra ainda, estava naquele espaço ainda verde ali, e não gostava de igreja, não gostava de pastor, aquela história toda do Humberto, né? Você imagina Humberto, aquela pessoa fechada, né? É difícil até de imaginar, né? Mas não gostava de nada de crente, de pastor. Aí se converteram a Jesus. Aí começou em Marilda, acho que foi Marilda primeiro, não foi? Pastora Marilda, hoje a gente chama de pastora, né? Marilda. E aí a Marilda começou a tomar uma decisão por ela, eu. E aí daqui a pouco a minha casa. Aí veio o esposo. E se eu for hoje pedir para ficar de pé, quem é da família do Humberto, da Marilda, aí vai levantar uma galera que você vai ver. Por quê? Tudo começou com alguém que disse, eu. Vai começar em mim. Porque começa com você, meu querido. Começa com você. Não espere pelos outros. É você que começa uma nova história. É você que toma a decisão. É você que vai se apresentar diante do Pai. E demais coisas vão acontecer segundo o coração de Deus. Eu queria orar por sua vida hoje. Eu queria orar por sua casa agora, em nome de Jesus. Eu queria deixar essa palavra ao seu coração. Assim como Josué, hoje a gente está iniciando um domingo de mensagens. Salve sua família. E eu quero começar tudo isso dizendo a você, Deus criou a família. Deus criou a igreja. São duas famílias,
duas instituições coletivas divinas. Mas tudo isso começa com o decreto de Josué: eu decido servir ao Senhor. Eu preciso servir ao Senhor. Eu não tenho condições por mim mesmo. Ninguém aqui é tão bom quanto você imagina, querido. Nenhum de nós somos. Todos nós temos nossas falhas, mas nós temos a graça de Jesus. A graça de Jesus não nos permite viver longe dele, não é nada disso. Mas é a graça que nos permite viver com ele e para ele. É essa graça que nos alcançou, que quer alcançar você agora de maneira pessoal. É assim que começa o processo, debaixo daquilo que Deus nos ensinou. A começar em mim, quebra corações, diz a canção, né? A começar em mim, quebra corações. Não exija dos outros aquilo que você não vive. Não exija dos outros aquilo que você não tem. Mas olhe para você mesmo, olhe para dentro de si e veja, o que eu preciso? Você precisa de Jesus. É disso que você precisa. Você precisa ser restaurado, ser salvo por meio de Jesus. É disso que você precisa para começar uma restauração na sua vida, que vai alcançar, como Josué disse, e você vai poder dizer para a glória do Senhor: mas eu e minha família não vamos servir, nós servimos ao Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós o reunimos nessa noite, debaixo de um decreto. Nós temos uma missão como igreja. Nossa casa, família, enfrenta muitas guerras. Senhor, nosso histórico de família, na maioria das vezes é marcado por traumas, rejeições, falhas que nós cometemos. Talvez eu como pai tenha falhado, com certeza tenha falhado em alguma coisa. Talvez eu como filho tenha falhado em alguma coisa, com certeza eu falhei em algo. Talvez como irmão eu tenha falhado em algo. Mas quando eu conheço a sua palavra, quando eu conheço aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, quando o Senhor subiu aquela cruz e levou todo o meu histórico, todos os meus pecados, todas as minhas transgressões e iniquidades, toda essa história de rejeições, de pecados, de destruição, de afastamento familiar, o Senhor levou na cruz. Oh, Jesus! Quando eu reconheço o que o Senhor fez na cruz por mim, e quando eu decido pessoalmente, recebê-lo, aceitando, recebendo esse sacrifício na cruz, crendo que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, aí começa o milagre, o maior milagre que o ser humano pode ver, o milagre da restauração, o milagre de uma nova história, o milagre de uma nova canção. É uma página que vira em nossa história. Nós vamos lembrar de todo o nosso passado, mas o nosso passado não será a nossa história. A nossa história será contada a partir de Jesus. Aquilo que Jesus fez conosco, aquilo que Jesus fez por nós, que fez e continua fazendo através de nós. E não porque nós merecemos alguma coisa, na verdade nós não merecemos nada. Nada. Mas todos nós aqui, Senhor, seja de forma presencial ou online, o mundo inteiro, cada ser humano sobre a terra, todos nascemos dentro de uma família. E no processo da vida vamos voltar a esse contexto. Nenhum de nós irá fugir a isso. E hoje, Senhor, começa em mim. Começa em mim, Senhor. Começa a partir da minha pessoa um milagre. A começar em mim, Senhor. Assim como o Senhor colocou na boca de Josué, mas eu, para que a minha casa sirva ao Senhor. Eu preciso decretar isso primeiro sobre a minha vida.
Eu preciso reconhecer isso na minha vida. Eu preciso falar isso agora. Eu preciso receber isso agora. Eu preciso aceitar isso agora. Eu preciso abrir meu coração e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu não sei como resolver todas as coisas, Senhor. Eu não sei. Eu não tenho solução para tudo, Senhor, não tem. Mas o Senhor é o especialista, porque foi o Senhor que criou a família. O Senhor formou a família. E o Senhor disse: eu abençoo a família. E é debaixo desse decreto que nós tomamos posse disso. E por mais que o nosso inimigo tenha se levantado contra nós, e por mais que ele tenha deixado de alguma forma marcas em nossos relacionamentos, nós decretamos a queda do inimigo, decretamos toda a palavra do inimigo caindo por terra em nome de Jesus agora. Nós declaramos que a nossa casa servirá ao Senhor. Nós declaramos isso porque cremos nisso. Não é da boca para fora, não é um jargão gospel, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh Deus, começa em cada um de nós a obra que só o Senhor pode começar. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Convença o ser humano da forma que só o Senhor pode convencer. Nossa missão como igreja é proclamar e anunciar. E isso é que nos torna felizes. É isso que nos deixa em paz. Dizer: há esperança, há esperança, há esperança em Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Há esperança, existe solução, há como restaurar, porque o Senhor é o Deus do impossível. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte que você puder.